Olá, sou Gabriela Nogueira Casal e nós vamos dar sequência às nossas aulas. Agora é a aula 8 e vamos entrar no segundo capítulo do Credo, falando sobre a crença em Jesus Cristo. Creio em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Então, por que se chama de Evangelho? Isto é, boa notícia, a narrativa sobre Jesus. Sem os evangelhos, nós não saberíamos que Deus, por amor infinito, nos enviou o seu Filho para que nós, apesar dos nossos pecados, encontrássemos o caminho de regresso à eterna comunhão com Deus, né? O regresso a compartilhar a vida com Deus. As narrativas sobre a vida, a morte, a ressurreição de Jesus são a melhor notícia do mundo. Elas testemunham que Jesus de Nazaré, um israelita, nascido em Belém, é o Filho de Deus vivo, feito homem. Ele foi enviado pelo Pai para que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Em hebraico, Jesus significa Deus salva. E por que Jesus está associado ao cognome Cristo? Então, na fórmula breve, Jesus é o Cristo, exprime-se o cerne da fé cristã. Jesus, o filho de um simples carpinteiro de Nazaré, é o Messias e Salvador esperado. Tanto o adjetivo grego Christos, Cristo, como o particípio hebraico Mashiach, Messias, significam ungido. Então, em Israel eram ungidos reis, sacerdotes e profetas. E os apóstolos perceberam que Jesus tinha sido ungido com o Espírito Santo. Na sequência de Cristo, chamamo-nos cristãos para exprimir a nossa elevada vocação. E o que significa dizer que Jesus é o Filho unigênito de Deus? Apenas Jesus é mais que um ser humano, permanecendo numa relação única com Deus, seu Pai. Em muitas passagens do Novo Testamento, Jesus é chamado Filho. Quando do batismo e da transfiguração, a voz celeste chama Jesus de Filho amado. Jesus inicia os discípulos na sua relação única com o Pai do céu. Tudo me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Pela ressurreição, torna-se evidente que Jesus Cristo é realmente o Filho de Deus. E por que razão os cristãos tratam Jesus por Senhor? Vós chamais-me Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque o sou. Isso está em João, capítulo 13, versículo 13. E Bento XVI nos disse assim: a dignidade humana é colocada em jogo quando Deus não ocupa o primeiro lugar. Por isso, pede-se insistentemente que o ser humano contemporâneo seja levado a descobrir a verdadeira face de Deus, que se revelou em Jesus Cristo. Por que motivo Deus se tornou homem em Jesus? E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, como está no credo niceno-constantinopolitano. Então, através de Jesus, Deus reconciliou-se com o mundo e redimiu a humanidade do cativeiro do pecado. Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho unigênito. Em Jesus, Deus assumiu a nossa carne humana mortal, que é a encarnação, e participou da nossa sorte terrena, dos sofrimentos e da nossa morte, tornando-se um de nós em tudo, exceto no pecado.
E o que significa dizer que Jesus é ao mesmo tempo verdadeiro Deus e verdadeiro homem? Então, ele permaneceu o que era e assumiu o que não era. Vamos explicar. Então, em Jesus, Deus tornou-se verdadeiramente um de nós e, portanto, nosso irmão. No entanto, ele não deixou de ser Deus nem nosso Senhor. Então, o Concílio da Calcedônia ensinou no ano 451 que a divindade e a humanidade estão unidas, não separadas nem misturadas, na única pessoa de Jesus Cristo. E a Igreja precisou de muito tempo e esforço para conseguir expressar a relação entre a divindade e a humanidade de Jesus Cristo. Divindade e humanidade, elas não são rivais, de modo a que Jesus só parcialmente fosse Deus e só parcialmente fosse homem. As dimensões divina e humana também não estão misturadas. Deus, em Jesus, não tomou só aparentemente um corpo humano. Ele tornou-se realmente homem. Além disso, a pessoa divina e humana não corresponde a duas pessoas distintas. Finalmente, a natureza humana não foi absorvida pela natureza divina. Então, contra todos esses erros, a Igreja sustentou a fé de que Jesus Cristo é conjuntamente, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Dessa forma, ele permaneceu o que era e assumiu o que não era. E por que motivo só podemos entender Jesus como um mistério? Então, o lado visível de Jesus remete para o invisível. Vemos na sua vida abundantes realidades poderosas que só conseguimos compreender como um mistério. Tais mistérios são, a título de exemplo, a filiação divina, a encarnação, o sofrimento e a ressurreição de Cristo. Dizendo que mistério é uma realidade ou um aspecto de uma realidade que, por princípio, não pode ser deduzida pelo conhecimento racional. E tinha Jesus, como nós, uma alma, um espírito e um corpo? Sim, Jesus trabalhou com mãos humanas, pensou com uma inteligência humana, agiu com uma vontade humana, amou com um coração humano. E o ser integral de Jesus implica que ele possuía uma psique, uma alma, e que se desenvolvia psiquicamente. Nessa alma habitava a sua identidade humana e a sua especial autoconsciência. Jesus sabia da sua unidade com o Pai Celeste no Espírito Santo, pelo qual se deixava guiar em todas as situações da vida. E Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça, como está descrito no Evangelho em Lucas. E por que razão Maria é virgem? Deus quis que Jesus Cristo tivesse uma verdadeira mãe humana, reservando a si próprio a paternidade do seu filho, pois desejava estabelecer um novo início que não se devesse às forças humanas, mas só a ele. Então, a virgindade de Maria não é uma noção retirada da mitologia, mas está basicamente ligada à vida de Jesus. Ele nasceu de uma mulher, mas não teve um pai biológico. Jesus Cristo é um novo início instituído no mundo pelo alto. No Evangelho segundo São Lucas, Maria pergunta ao anjo Gabriel: como será isto se eu não conheço o homem? Ou seja, eu não dormi com nenhum homem. O anjo respondeu-lhe: o Espírito Santo virá sobre ti. Embora se tenha
troçado da igreja desde o princípio por causa da sua crença na virgindade de Maria, ela sempre acreditou que aqui se tratava de uma virgindade real e não meramente simbólica. E aquilo em que a fé católica crê a respeito de Maria funda-se no que crê a respeito de Cristo. E Maria teve outros filhos além de Jesus? Não. Jesus é o único filho biológico de Maria. Já na Igreja Antiga, se partia do princípio de que a virgindade de Maria era perene, o que excluía a ideia de que Jesus tivesse irmãos biológicos. Em aramaico, a língua mãe de Jesus, só existe uma palavra para irmão e irmã, primo e prima. Onde nos evangelhos se fala de irmãos de Jesus, por exemplo, refere-se a parentes próximos dele. E não é chocante chamar mãe de Deus a Maria? Não, quem chama mãe de Deus a Maria confessa que o seu filho é Deus. Quando os primeiros cristãos discutiam quem era Jesus, o termo Theotokos, geradora de Deus, tornou-se sinal de reconhecimento da interpretação fidedigna da Sagrada Escritura. Maria não deu à luz simplesmente um ser humano que, após o nascimento, se tivesse tornado Deus. O seu filho era, já no ventre, o verdadeiro Filho de Deus. Esta questão, antes mesmo de ser um assunto mariológico, é novamente um tema relacionado com o fato de Jesus ser simultaneamente verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E o que significa a Imaculada Conceição de Maria? Então, a Igreja acredita que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha do pecado original. Isso é um dogma da Igreja instituído em 1854. E em 1858, Santa Bernadette Soubirous teve uma aparição de Nossa Senhora, em que esta lhe revelou ser a Imaculada Conceição. Então, a crença na Conceição sem mancha existe desde o princípio da Igreja. E ele declara que Deus preservou Maria do pecado original desde o início. Não se refere à concepção de Jesus no ventre de Maria, nem é uma desvalorização da sexualidade no cristianismo, como se o homem e a mulher se manchassem quando concebessem um filho. E Maria foi apenas um instrumento de Deus? Maria foi mais do que um instrumento passivo de Deus. Foi também mediante o seu ativo consentimento que se deu a encarnação de Deus. Ao anjo que lhe disse que conceberia o Filho do Altíssimo, Maria respondeu: faça-se em mim segundo a tua palavra. A redenção da humanidade através de Cristo começa, portanto, com o consentimento livre de uma pessoa humana e uma gravidez não matrimonial. Por estes invulgares caminhos, Maria tornou-se para nós a porta da salvação. Então, a resposta de Maria é a expressão decisivamente mais difícil da história. E Maria é a mais terna mãe do gênero humano. É o refúgio dos pecadores, segundo Santo Afonso Maria Ligório. E de que modo Maria também é nossa mãe? Bom, Maria é nossa mãe porque Cristo, o Senhor, nos deu por mãe. Mulher, eis o teu filho, eis a tua mãe. Está em João, capítulo 19.
Essas frases que Jesus pronunciou a João da cruz foram sempre entendidas como uma entrega de toda a igreja a Maria. Portanto, Maria também é nossa mãe. Podemos invocá-la e pedir-lhe intercessão junto de Deus. E aqui termina a nossa 8ª aula. Porém, nós continuaremos falando de Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, na próxima aula.